Até família, mais um vídeo no canal aqui. Família, hoje a gente vai trocar uma ideia rapidamente, né? Que é importante sobre um assunto muito sério que nos atinge fundamentalmente a todas e todos nós, pretos e pretos, particularmente nós de Axé, que é o racismo religioso. E aí a gente vai fazer algumas considerações aqui rapidamente, né? Porque é importante a gente usar a própria Bíblia para poder desmistificar algumas visões que alguns protestantes, pastores, né, ficam falando a respeito da nossa visão filosófica, né, que são as religiões de vocês africanas, particularmente Candomblé e Umbanda. Primeiramente, a palavra Candomblé, ela é uma palavra de origem quimbundo, que significa assembleia, reunião, família, né? Então, já podemos começar por aí. A palavra Umbanda também é uma palavra de origem quimbundo, que significa conjunto das leis divinas, né? É bom a gente sempre trabalhar com a raiz das palavras, nos significados delas. A palavra Bíblia, ela pode significar um direcionamento, assim, uma alusão a uma cidade que existia na antiguidade chamada Biblos, que ficava ali na região de hoje a Síria. Mas pode significar também os rolos de papiro que existiam no antigo Kemet. Kemet aqui conhecido no ocidente como Egito, que fica no continente africano, no nordeste do continente africano, né? Os rolos de papiro. Papiro era uma planta que existia em abundância no leito do rio Nilo, e onde os antigos Kemetiu retiravam essa planta, essas folhas, né? E escreviam ali, faziam delas, né, rolos, depois transformavam em papel. Então, esses rolos de papiro, na antiguidade, foi chamada pelos gregos, que foram ao Egito estudar, e foram muitos gregos, alguns desses filósofos aí que nós conhecemos, muitos deles, melhor dizendo, foram estudar no antigo Kemet, né? Os filósofos gregos, os estudantes gregos, depois se tornariam filósofos gregos, vamos dizer assim, né? Entraram no Egito como estudantes, chamaram os rolos de papiro de Biblos, que significa o livro em grego. Então a palavra Bíblia também significa o livro, né? Aliás, a Bíblia era um livro que tem vários outros livros dentro dela. E dentro da Bíblia você tem algumas informações a respeito do continente africano que são fundamentais, né? Primeiro de tudo é que os hebreus, eles estiveram no Egito durante 400 anos. Aprenderam circuncisão no Egito, circuncisão que os africanos já faziam, né? Saíram de lá com o conceito de monoteísmo, que já existia no Egito desde 1500 antes da era cristã, né? Com Akenaton, faraó. É bom a gente falar isso, é fundamental a gente falar isso porque isso é histórico, né? Os hebreus acendiam velas para os seus ancestrais utilizando a menorá, que é um candelabro de 7 braços que já existia no antigo Kemet. E nas religiões de vocês africanas também acendemos velas para os nossos ancestrais todos os dias da semana, que são 7. E a menorá é um candelabro de 7 braços. Os hebreus faziam sacralização ou sacrifício de animais. Aí você pode utilizar uma palavra ou outra. O problema é que essa palavra sacrifício, ela caiu num desuso, ela caiu numa interpretação equivocada, porque a palavra sacrifício vem do latim sacrifice, né? Sacre, sagrado, fice, fazer, fazer sagrado. Os antigos hebreus sacrificavam animais, né? Como o próprio Abraão, como diz a Bíblia, iria sacrificar um animal, um cordeiro, para o seu Deus. E aí o seu Deus diz que, enfim, né, que ele iria sacrificar, aliás, ele sacrificou um cordeiro para o seu Deus no lugar do Israel, né? Que era o filho da promessa, segundo a tradição bíblica. E aí, lembrando de Abraão rapidamente, Abraão ele nasceu aonde? Em Ur dos Caldeus. Onde ficava geograficamente essa cidade? Ficava onde é hoje o antigo Iraque, naquela região ali, que na antiguidade chamava-se Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Quais eram as populações que estavam ocupando a Mesopotâmia na antiguidade? Os sumérios. Eram pretos. Se identificavam como cabeças pretas, conforme informa o grande pensador, pesquisador Runoko Rashid. Os sumérios se identificavam como cabeças pretas. Então, ainda que Abraão não fosse preto, ele, conforme diz a Bíblia, ele foi até o Egito.
Por que até o Egito? Porque é o berço da primeira grande civilização da história da humanidade, né? Acontece que também, assim como no Kemet existiam pessoas pretas, em Ur dos Caldeus também existiam pessoas pretas, como Gudea, que era um grande rei da época, né? E o Abraão, de acordo mais ou menos com a cronologia bíblica, ele aparece por volta de 4.000 anos antes da era cristã, né? Então ali, de acordo com a história, também existiam populações pretas africanas que depois vão se encontrar com populações brancas que vão começar a se dirigir para aquela região ali, porque é uma região fértil, tanto é que ela é chamada de crescente e fértil, né? Se as populações brancas licodérmicas vão começar a se aproximar dali, vão se misturar com as populações africanas da Mesopotâmia, que já estavam ali assentadas, estacionadas ali há muito tempo, né? Que eram as populações custitas que migraram para lá, conforme explica o Runuco Rashid, né? E essas populações brancas vão misturar-se com as populações pretas e vai dar início ao que Cheikh Anta Diop chama de semitas, por volta de 1.500 anos antes da era cristã, né? É que surgem os semitas ali, né? Então, isso é uma coisa, e provavelmente daí que vem os hebreus, ou seja, é uma mistura, né? Então, dentro da Bíblia, você já encontra uma série de elementos, como o próprio Egito, que é um país do continente africano, Cush, que é chamado de Cusi na Gênese, que é um país do continente africano, né? Que é o Cush, a Núbia, né? Você tem a presença de um profeta chamado Isaías, que segundo Ney Lopes morreu no continente africano, né? Profeta Isaías. Você tem ali a palavra Candace presente, e Candace eram rainhas cuxitas de Meroê, do período meroíta de Cush, né? Você tem ali a palavra etíope, os etíopes. O próprio Moisés foi confundido como etíope, então Moisés era um homem preto, casou com uma mulher preta, né? O seu pai, o pai da mulher de Moisés, era preto, chamado Jetro. Então, como assim? De onde que vem essa ideia negativa de que as religiões de matriz africana são coisa do demônio, como falam alguns pastores, algumas pessoas aí? Onde está escrito na Bíblia? Qual livro? Em Gênesis? Está escrito em Apocalipse? Está escrito em Números? Está escrito em Reis? Onde está escrito? Né? Lembrando que a antiga Palestina, quer dizer, a Palestina do período bíblico, antes dos hebreus chegarem por ali, antes dos fenícios chegarem ali, antes dos fenícios, né? Existia ali uma população chamada de natúfios, que vão se converter nos fenícios, né? Que ocupavam toda aquela região ali onde hoje a Palestina, que eu não considero, né, não reconheço como Israel. Hoje Israel é uma outra questão, precisa ser discutida também, mas historicamente ali, né, chamava-se Filistina, terra dos filisteus, que é uma outra população que também vai ocupar ali muito antes até dos hebreus. Então, e esse território fazia parte do continente africano. O Império Egípcio abrangia toda aquela região ali até onde é a Síria, né? A famosa Síria, onde na estrada para Damasco, Paulo teria se encontrado com o Espírito do Cristo. Então, a gente precisa estudar a Bíblia para poder prestar atenção ali e usar a própria Bíblia para combater esses estereótipos negativos que existem nas ideias, que a gente não sabe de onde surge. Na verdade, a gente sabe de onde surge. Não está na Bíblia. Na Bíblia não diz nada a respeito da religião de matriz africana. Nada de candomblé e umbanda. Não existe essa palavra ali. Não existe porque a Bíblia foi escrita na parte oriental do continente africano. Na parte leste do continente africano. E as religiões de matriz africanas fundamentalmente vêm da parte oeste do continente africano. Tá ok, família? Então, esse foi um breve papo sobre a religião de matriz africana, sobre essa ideia de racismo religioso que não tem fundamento histórico, né? Muito menos bíblico. Quer dizer, o racismo religioso tem fundamento histórico, mas não tem fundamento bíblico, melhor dizendo, onde essas pessoas ficam nos atacando. E aí, esse canal é um canal para a gente discutir essas questões seriamente, a fim de combater o racismo estrutural, que também, infelizmente, acaba trazendo essa visão negativa do racismo religioso, que tanto nos afeta enquanto povo de axé. E eu sou do povo de axé. Hotep, família. Tamo junto.